Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Tá bem? Tudo tranquilo por aí? A torcida do Bahia deve estar feliz, né? Porque ontem o Bahia passou pelo Criciúma para a quarta fase da Copa do Brasil, né? O Bahia, que a gente já esperava isso. Sinceramente, quem acompanha nossos comentários, nossos vídeos, os nossos programas, perceberam que falávamos aqui que o Bahia era favorito para vencer o jogo, inclusive, né? Deu até o placar de 2-1 no nosso programa Resenha das 6, e o Bahia venceu ontem o Criciúma. Bahia que teve um primeiro tempo bom, né? Fez um primeiro tempo muito bom. Ao final eu comentei o jogo pela Itapuã FM, no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, eu disse assim: só não vai tomar uma nota 7,5 porque não fez o gol, porque a oportunidade de gol o Bahia teve. Bahia começou um pouco assustado com o Criciúma, e é normal, já era esperada aquela pressão do Criciúma. Imagine, né? O time saiu, primeiro jogo, perdeu de 1-0, está jogando dentro de casa com sua torcida, time de primeira divisão, não é? Apesar de não ter um elenco maravilhoso, mas é um time que joga a primeira divisão no Campeonato Brasileiro. E o Criciúma não fez diferente, foi para cima do Bahia para dar aquela pressão inicial, deixar o adversário nervoso. Isso é um pedido do treinador, com certeza. Marcou lá em cima, mas não conseguiu fazer o gol, porque a defesa do Bahia, mais uma vez, vamos falar isso aqui dentro do vídeo, estava bem segura, né? Bem postada, apesar do nervosismo do Canu naqueles minutos iniciais. Errou algumas jogadas, teve uma que se atrapalhou com o Juba e quase o Viseu faz o gol ali da equipe do Criciúma, mas a partir disso aí, 10 minutos de jogo, o Bahia começou a se controlar, começou a sair para o jogo, começou a tocar bola, acertar os passes, porque esse fundamento é muito importante para o estilo do Bahia, para o estilo de jogo, modelo de jogo do técnico Rogério Ceni, para as características dos atletas que o Bahia tem. Se você erra o passe, destrói tudo. Como o Bahia é muito técnico e joga praticamente com 5 homens no meio de campo, sem a bola, às vezes com os 6 homens vindo cá atrás, recompondo, né? Fazendo aquela compactação, você tem que acertar o passe, não pode errar o passe. E ontem, principalmente no primeiro tempo, a postura do lateral direito, Arias, né, aquilo que a gente fala da participação dos laterais, quando você tem um meio de campo muito técnico como o Bahia. O Bahia tem um meio de campo de muita qualidade, de muito toque de bola, diversão de posicionamento, e aos poucos o Bahia foi ganhando campo dentro do Heriberto Rilse e teve algumas oportunidades de fazer o gol. O gol não aconteceu, teve uma chance maravilhosa com o Cauli, e aí depois muita gente falando do Cauli. É claro que a gente pensa, né? O meu pensamento é que Cauli tem que continuar como titular do Bahia, porque Cauli é um jogador diferenciado. O Cauli tem um estilo de jogo que ele é muito rápido, né? O dinamismo de Cauli impressiona, e talvez por ser tão dinâmico, né? Ter tanta intensidade na explosão, no drible, acaba se atrapalhando na tomada de decisão, porque a tomada de decisão dele tem que ser 2 vezes mais rápida do que qualquer um outro jogador, já que ele é tão explosivo dentro de campo. Então o Cauli ontem, mais uma vez, se precipitou em algumas jogadas. Teve um lance, ele, o goleiro, né, pegou mal na bola, alguns lançamentos que ele foi fazer, terminou fazendo de uma maneira errada. Eu cheguei a falar ontem, né, no nosso programa Fogo Cruzado, quando termina as partidas de futebol, que o Cauli está sendo muito precioso na hora do passe, na hora de buscar o companheiro. Eu acho que o Cauli tem que fazer o simples. Cauli, se você fizer o simples, você vai continuar sendo esse jogador bem comentado como foi o ano passado, né? Um jogador de qualidade técnica, um jogador que vai ser o craque. Não precisa enfeitar a jogada. Jogue do jeito que você sabe jogar, que vai fluir. Individualmente, alguns jogadores não estiveram muito bem na partida de ontem. O Tassiano, por exemplo, não esteve muito bem. Caio Alexandre talvez tenha feito sua pior partida vestindo a camisa do Bahia. E quando o Caio Alexandre não está inserido no contexto, o Bahia sofre, porque é o jogador da iniciação das jogadas. É ele que é o cabeça, que é o inteligente, que diz assim: bom, vou começar essa jogada com o Everton Ribeiro, não, vou começar com o Tassiano, ou com o Cauli, não, vou começar com as laterais. Quando ele não está bem, o Bahia tem dificuldades, né, na criação, na saída de bola. Então, individualmente, alguns jogadores não estiveram bem. Mas como o time do Bahia, e aí vai o elogio ao técnico Rogério Ceni, está muito bem treinado, e há muito tempo você não vê
né? E nós não vemos um time bem treinado como o time de Rogério Ceni. Antigamente, né, no início do ano, por exemplo, a defesa do Bahia, o sistema defensivo não tinha sincronia nenhuma. Então os jogadores adversários, muitas vezes, eles saíam de trás sem impedimento e faziam gol. Repare nos últimos jogos, quantos impedimentos os adversários do Bahia ficam dentro da partida. Sabe o que é isso? Sincronia. Ajuste ali daqueles 4 homens que ficam lá atrás, os 2 laterais com os 2 zagueiros, e o Gabriel Xavier, o Canu vem administrando isso muito bem lá atrás. E ontem, mais uma vez, teve gol para a equipe do Criciúma, teve jogada de impedimento várias vezes ali pela saída, né, a sincronia dessa defesa do Bahia. Então, o time do Bahia é um time muito bem treinado, é um time que ele já faz essa inversão de posicionamento, os caras já sabem onde o colega está. Então, no coletivo, o Bahia fez um primeiro tempo muito bom. Arias aparecendo para dar essa opção, como eu já falei ali, principalmente ao Everton Ribeiro. Cresce o futebol de Everton Ribeiro, aquelas bolas metidas no ponto futuro do Everton Ribeiro para próprio Arias, lateral, muito bom. Até o Cauli apareceu fazendo esse tipo de jogadas ontem. Teve um lance que o Everton Ribeiro dá uma enfiada de bola na linha de fundo para o Arias. Faltou um pouco velocidade do Tassiano entrar na área, Cauli, Ratão, para que o Arias tivesse mais opções de mandar a bola. Quando ele cruzou, o zagueiro tirou. Então o Bahia teve algumas possibilidades no primeiro tempo, como o Criciúma também teve, né? Se o jogo terminasse o primeiro tempo 1-0 para o Criciúma, né? 1-1, 2-0 para o Bahia, 2-2, não seria nenhum absurdo, porque os dois times tiveram a oportunidade de fazer o gol. No segundo tempo, voltou da mesma forma. O Criciúma pressionando o Bahia, marcando alto. O técnico Tencati fez algumas modificações, colocou o time com 4 atacantes e aí começou a dar pressão no Bahia. Entrou principalmente na entrada do Mateuzinho, que é um jogador de beirada, um ponta, muito rápido, driblador, e o Criciúma começou a jogar a bola na área do Bahia. E aí teve que aparecer o Gabriel Xavier, teve que aparecer o Canu, né, por muitas vezes. A primeira modificação do Rogério Ceni não fez muito efeito, a tirada do Ratão, a entrada do Ademir, deu amplitude, mas só que essa bola não chegava, né, chegava muito pouco para o Ademir. A partir da segunda modificação, a pressão estava muito grande do Criciúma, quando o técnico coloca Rezende para dar uma estrutura defensiva melhor na cabeça de área. E aí o Depena com o Biel dá essa amplitude pelo lado esquerdo, abre o time do Criciúma, né? Abre a possibilidade de contra-ataques do Bahia, e o Depena para enfiar essa bola, já que o Everton Ribeiro já estava cansado, o meio de campo do Bahia, Caio Alexandre também já não aguentava mais jogar, ele volta a dizer que não fez uma grande partida, e aí o Bahia começou, né, a despontar nos contra-ataques, pegando o time do Criciúma lá no ataque, e o Bahia teve campo para fazer gol, como fez os 2 gols. Biel, 2 lançamentos dele, né? Primeiro gol do Depena, o segundo ele passa para o Depena dá o passe para esse brilhante jogador que é o Jean Lucas. Que jogador, hein? Jogador com um porte físico muito bom, a condição física, um pulmão, um oxigênio maravilhoso, jogador que aparece em todas as partes do campo para defender, para atacar, para criar. Então o Jean Lucas, mais uma vez, fez uma grande partida pelo time do Bahia, e o Bahia terminou vencendo por 2-0. Essa pressão, muita gente reclama, né? Um time como o Bahia não pode tomar a pressão. É assim, o time do Bahia, ao passar do tempo, ele vai ganhando maturidade, e aí vai sentindo o momento do jogo para tocar mais a bola. Tem jogadores experientes ali para saber o momento de tocar a bola com mais calma, do que arriscar uma pressão e perder a bola para o adversário, entregar a bola para o adversário. Então o time do Bahia vai amadurecer mais ainda, é um time bem treinado. Quando o individual estiver bem dentro da partida, com esse conjunto, esse coletivo que o Bahia tem, eu não tenho dúvida de que o Bahia vai melhorar. Recado para a diretoria: o Bahia precisa contratar jogadores. Ontem o Bahia perdeu 2 atletas, né, que não foram nem no banco de reservas, nem o Vitor Cuesta, nem o Everaldo. Os 2 jogadores estão machucados. O banco de reservas do Bahia foi com menos 2 jogadores, porque colocou um goleiro a mais, né? O Bahia ontem tinha 2 goleiros no banco de reservas. Sabe por quê? Porque o elenco do Bahia é muito pequeno, né? Quem foi que ficou de fora ontem do time do Bahia? Né? Marcos Vitor, zagueiro, não me lembro outro jogador que ficou de fora. Então o elenco é muito curtinho. O Bahia precisa contratar jogadores para reforçar o elenco, não só para encher o elenco, mas para reforçar o elenco do Bahia, porque o Campeonato Brasileiro é longo, a Copa do Brasil é mais curta,
A torcida do Bahia está numa expectativa muito grande de que o Bahia possa chegar a uma final de Copa do Brasil. Há possibilidades, porque o Bahia tem jogado o futebol para isso, não é? Então nós todos estamos na expectativa de que o Bahia possa chegar a essa final de Copa do Brasil, de que o Bahia possa fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro, quem sabe até Libertadores da América, porque o Bahia está jogando bem, está jogando com personalidade, com caráter, e isso é importante para o nosso futebol da Bahia. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos, parabéns Bahia, parabéns à torcida aí pela classificação.